Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um vídeo de tempo de tela. Hoje vamos falar sobre a festa de formatura, ou em inglês, The Prom, filme original Netflix baseado numa peça de mesmo nome e aqui dirigido pelo Ryan Murphy, que é conhecido principalmente por Glee. Bora lá? O filme aqui acompanha duas histórias em paralelo, né? A primeira é da Emma, que é uma menina que mora no sul dos Estados Unidos, numa cidade de interior, e que está sendo impedida de ir na sua própria festa de formatura porque ela é lésbica e ela quer levar a namorada dela. E aí o conselho estudantil e de pais da cidade não deixam que ela faça isso, e isso acaba gerando uma comoção na internet. Essa comoção acaba chegando, né, aos ouvidos de um grupo de atores decadentes da Broadway, que vem nessa questão, né, envolvendo essa menina, uma oportunidade de ter uma relevância pública novamente, voltar aos holofotes de uma maneira, digamos, positiva. Ou seja, esse pessoal da Broadway vai até a cidade da Emma para ajudá-la, só que não numa perspectiva altruísta, pelo contrário, eles querem usar aquilo dali para ter uma imagem melhor em relação a eles mesmos na mídia. E a partir disso a gente vai vendo essa relação entre os atores da Broadway, encabeçado aqui pela Didi, né, a personagem da Meryl Streep, e essa menina Emma, e como a relação entre eles vai moldando tanto a perspectiva da Emma com relação aos conflitos dela, em relação a esses atores e as pretensões deles. Em relação ao roteiro, eu acho interessante pensar que o filme trata de coisas muito sérias, né, como a homofobia, nessa questão de você tirar proveito de situações públicas, nessa falta de autocrítica, essa questão realmente do artista ser um pouco mais mesquinho e ser muito egocêntrico e tal. Só que ele faz isso de uma maneira muito leve, é um filme extremamente divertido e até engraçado. Então isso me pegou um pouco de surpresa, quando eu li a sinopse eu esperava que fosse ter uma pontada dramática mais forte. E não tem tanto, você tem em alguns momentos sim, um espaço para drama e tem até músicas que são bem mais comoventes, que tem nessa pegada, mas de maneira geral é um filme bem mais alto astral. Isso inclusive vai de encontro com a parte, né, do figurino do filme e de como a produção se dá, né? Você vê que tem, né, um monte de cores vibrantes, a roupa do pessoal é toda espalhafatosa, os números de dança são, né, muito gesticulados e tal, então você vê que tem realmente uma energia muito mais pra cima. E isso honestamente me pegou um pouco de surpresa, porque eu não conhecia nada da história e esperava, como eu disse, uma história um pouco mais dramática pela questão, né, da homofobia sendo trazida, mas foi trabalhado de uma maneira interessante, que eu acho que é um ponto positivo, pensando até uma perspectiva de você abordar esse tipo de história que é pesada, mas trazendo um viés um pouco mais otimista. Mas ao mesmo tempo esse otimismo me incomoda um pouco, porque em alguns momentos as coisas têm uma solução muito fácil, então eu não sinto que tem um payoff tão grande, sabe? Certas situações e certas atitudes de alguns personagens, sobretudo da Meryl Streep, você não vê um arco de desenvolvimento que de fato pareça que o personagem aprendeu, pelo contrário. E isso me deixa um pouco conflitante, porque eu acho que a leveza que o filme propõe a trazer é interessante, mas ao mesmo tempo você não tem um peso narrativo tão grande. O único personagem que a gente de fato tem um desenvolvimento grande e com mais profundidade é a Emma, personagem da Joelle Pillman. E isso foi uma coisa que me deixou muito surpreso positivamente também, porque é uma atriz nova e que a gente tem aqui um elenco recheado de nomes, né, fortes da indústria do cinema, como eu já falei, a própria Meryl Streep, mas a Nicole Kidman também, dentre outros. Mas o enredo acerta em botar, né, de fato o seu protagonista como protagonista, né, não dá tanto espaço assim para esses coadjuvantes só pelos atores que tem, e dá um peso maior para ela. Então você vê que os coadjuvantes aqui, eles têm momentos importantes, eles têm falas e sobretudo músicas que ajudam a gente a entender e contextualizar essa história como um todo, mas é realmente o papel de um coadjuvante. Isso é muito correto, ao meu ver, no enredo, e ainda assim dá um espaço para esses atores de grande peso, né, terem seus momentos de brilho. A Meryl Streep ela tem um pouco mais de tempo de tela, mas, enfim, eu acho que ainda assim compensa bem em relação ao protagonista. Mas para além do enredo e essa questão, né, que eu falei da produção e de figurino e tudo mais, onde o filme realmente brilha, onde provavelmente vai ganhar o seu apreço, vai ser na parte das músicas e das danças. Você vê que são músicas muito bem produzidas, muito bem cantadas e que tem um acompanhamento de uma dança, né, muito bacana, sabe? Você tem uma influência muito mais forte do jazz e do hip hop aqui, e isso casa muito bem, sabe? Você vê que tem números musicais assim bem grandes, assim, realmente bem espalhafatosos, que tem realmente uma proporção muito grande, e em alguns momentos as músicas têm mais peso dramático e visual do que o próprio enredo e a fala dos personagens. Isso é interessante, porque você vê que os números ganham muito mais peso de fato. Então, nesse sentido, eu acho que o filme, por mais que o enredo tenha alguns altos e baixos, ao meu ver, né, como eu falei, a questão de não trabalhar muito bem seus personagens, e alguns personagens serem, né, um pouco mal aproveitados, a parte musical ganha muito, sabe? Você vê que realmente é um filme pensado pro espetáculo dessa parte da dança. Então, pensando nesse sentido, eu acho que equilibra um pouco a questão do roteiro em relação às músicas, e aí deixa o filme um pouco mediano para cima, digamos assim.
Então, de maneira geral, acho que A Festa de Formatura é um filme que compensa sobretudo pela sua parte musical e de dança. É realmente um grande espetáculo visual pra gente assistir. O enredo, como eu disse, tem alguns pontos interessantes. Eu acho que a ideia de trazer esses temas mais pesados, uma roupagem mais leve, é boa, apesar de ter também a questão que eu falei de não ter um peso tão grande em algumas coisas que poderia. E além disso, a escolha do seu casting é muito boa e por mais que eles sejam, né, atores de grande peso usados como coadjuvantes, eles têm seus momentos para brilhar. Então, de maneira geral, é um filme que eu particularmente recomendo, sobretudo se você gosta de filmes assim, realmente de musical, porque é realmente o grande foco aqui e se você gosta, você vai amar todas as músicas e sobretudo as danças, que pra mim foi o ponto principal mesmo. E você, já viu A Festa de Formatura? Coloque nos comentários sua opinião sobre o filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like se você gostou e se puder compartilhar para outras pessoas. Não esquece também de se inscrever no canal, porque ajuda a gente pra caramba. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.